a mais um episódio do Pode Associar, o podcast da ACIF, Associação Empresarial de Florianópolis. E hoje o nosso tema é política e eu tenho aqui 3 convidados super especiais para debater esse tema que está em voga nesse momento, né? Estamos a 2 dias das eleições, então a gente vai trazer muito conteúdo relevante e muito do que aconteceu na nossa associação nesse meio tempo. Então, tenho aqui o Célio Bernardi, nosso presidente, o Fabiano Penaforte, nosso diretor de sucesso do cliente, e também o Emanuel, né, nosso prata da casa aqui, nosso comentarista político e uma grande referência desse assunto no estado de Santa Catarina. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E eu gostaria de conversar, né, inicialmente com o Célio, para ele comentar para a gente como é que foi essa construção, como é que a ACIF pensou nessa pauta política nesse ano de 2024. Pri, quero dizer, inicialmente estou muito feliz e honrado de estar ao lado de 2 amigos que eu muito admiro. Uma pauta política como essa, ela é pensada já de um histórico da entidade, de uma maneira em que a gente constrói pautas. Então, para a construção dessas pautas, a gente precisa ouvir o quadro associativo dos nossos empresários. E aí, em cima disso, a gente construiu, em cima de uma governança, um conselho político. Esse conselho político estruturou algumas diretrizes na entidade e a gente foi a campo. Vamos ouvir a voz, aquele nosso associado e o que ele tem a nos dizer. Em cima disso, nós tivemos vários insights, porque a ACIF ela tem uma capilaridade muito grande, ela está presente na ilha, dentro das 6 regiões, temos 6 regionais, e isso faz com que a voz do empresário chegue e a gente, obviamente, num cenário de conselho político, de governança, a gente faz uma estruturação em cima de pilares, né, de valores, de pilares de projetos que culminam com uma parceria, como a gente teve com a Jovem Pan News, para poder discutir efetivamente a melhoria da cidade e do ambiente da cidade. Então, com base em governança, escutando o associado, foco no associado, e uma estruturação com um conselho político que pudesse atuar, né? E aí, obviamente, para um olhar de levar essas pautas à frente, estrategicamente parcerizar com um grande veículo de comunicação que pudesse nos dar ainda mais voz para as nossas pautas. Então, para a gente, foi uma construção muito interessante de se fazer e a gente vem colhendo bons resultados. Legal falar que a gente já desde o início do ano, na verdade o ano passado, né, quando a gente falou do planejamento de 2024, a gente já tocou nesse assunto, a gente saberia da importância dessa pauta política, né, para a instituição, não só para a instituição, para o estado, né, e para a cidade de Florianópolis como um todo. E aí foi onde a gente também começou aqui o nosso relacionamento com o Emanuel para trazer esse assunto, né, e aí queria duas opiniões tuas, né. Primeiro, como é que tu vê o envolvimento de entidades como a ACIF? Sabe que os papéis estão invertidos, agora estou sendo entrevistado. Normalmente é o contrário. Né? Qual é o sentimento? Vamos fazer uma sabatina aqui. Ai, meu Deus. Como é que tu vê o papel das instituições, assim como a ACIF, né, no tema político? Uhum. E também como foi a construção dos debates que a gente realizou na ACIF e na minha visão, né, e na visão de todos, a gente teve uma repercussão muito legal, porque ela gerou muito conteúdo e muito pensar para o que a gente gostaria de ver, né, quais as mudanças e quais as bandeiras que a gente gostaria de defender na nossa pauta política. Sabe que quando a gente tem uma instituição mais do que centenária como a ACIF, defendendo o desenvolvimento da cidade, o avançar de uma capital como Florianópolis, que é a cidade que ou nós nascemos ou a gente escolheu aqui para viver e desenvolver e empreender, que é importante também. É importantíssimo, porque precisa ter alguém que defenda pautas assim. É uma coisa que eu tenho como, digamos que como mola mestre no meu trabalho, é sempre trazer pautas a favor do desenvolvimento. Porque a gente já vê muito por aí, gente querendo destruir, reclamar, quanto pior, melhor. E o meio de comunicação, ele tem que ter esse perfil, né, de impulsionar o desenvolvimento. Então, quando você tem uma empresa como a Jovem Pan News, o Grupo Jovem Pan, com a ACIF, com pensamentos muito parecidos a favor do desenvolvimento, a favor do empresário também, das pautas em prol da desburocratização, da melhoria da cidade, do avançar de grandes obras, é fundamental. E foi isso que a gente conseguiu, né, traçar. A gente, claro, é uma rádio e a gente trabalha com tempo, né, para fazer as coisas, e a gente acaba sendo também objetivo em muitos aspectos. Mas foi muito importante, tanto é que a gente estava fazendo lá o painel lá na CIF, e eu tô
tá um dos convidados falando e daqui a pouco eu recebo uma mensagem no meu celular e tinha um dos candidatos à prefeitura acompanhando e estou acompanhando as discussões, muito bom. E me parece que isso é um fator importantíssimo diante do que a gente fez. Quando você atrai a atenção daqueles que realmente precisam estar ali ouvindo aquilo ou assistindo e acompanhando, pegando situações para colocar nos seus planos de governo, para ajudar a desenvolver a cidade que a gente vive, eu acho que isso é o ponto principal. E a partir só com essa mensagem eu tenho certeza que a gente conseguiu alcançar todos os objetivos que a gente queria. É claro, tem outros aí pela frente, o comprometimento deles principalmente com as pautas, mas olha, o fato de ter chamado a atenção dos candidatos foi um fator sensacional, porque me parece que eles estão sensíveis não só ao que uma entidade centenária como a CIF busca, mas também dos temas de sociedade, porque não é só temas de desenvolvimento da cidade que a gente tratou, mas a gente trata de temas como diz respeito ao rico, ao pobre, como a mobilidade urbana, como a educação, e a gente viu ali de maneira geral que os setores precisam conversar mais, foi um dos principais pontos colocados nesses painéis. Muito legal. Fabiano, tu teve praticamente todos os painéis ali, eu queria que tu compartilhasse também um pouquinho a tua visão de como foi, né, quanto diretor, né, indagador ali do, né, e a gente também trouxe alguns convidados especialistas, então cada tema, né, a gente dividiu em temas, cada tema a gente trouxe um especialista convidado, né, qual a tua visão também desses painéis e da própria representatividade que uma instituição quanto a CIF deve desempenhar nesses momentos? Eu acho que a gente ganha como um todo, né? Porque primeiro que eu sempre deixo isso muito claro, que quando a gente propõe uma entidade como a CIF, que ela é voltada para o empresariado, mas quem ganha não é só o empresariado, né? Quando a gente discute, quando a gente tem o acesso a ter painéis relevantes como a gente teve, candidatos ao legislativo, ao executivo, e a gente verifica o tamanho do debate que foi isso, né? E o tamanho da repercussão que deu dentro do nosso nicho de associados, né? Uma das proposições muito interessante quando a gente assumiu essa pasta que o presidente provocou era trazer o associado, né? Para a gente estar mais próximo dele, para a gente debater as necessidades dele. E acho que isso a gente foi muito assertivo. Os debates foram em alto níveis, eu acho que a gente deu oportunidade de quem esteve lá, né? Quem chancelou a sua ida lá, teve perguntas importantíssimas, teve alguns candidatos que até sugeriram, né, para os seus assessores, tudo assim, olha, esse ponto aqui era de relevância, a gente talvez não tinha especificado isso lá no nosso plano de governo. Não está no nosso plano de governo. Vamos levar isso em consideração, porque faz sentido, né? Eu acho que o nosso papel como entidade também, além de tudo isso que eu citei aqui, é a gente construir juntos. Sim. Né? O poder público não pode se distanciar dessas entidades. A gente tem que ajudar a construir, porque é fácil depois você ser um crítico do governo, é fácil você tacar pedra, é fácil você fazer isso, mas o importante é você fazer a construção, o acompanhamento. Então, acho que o associado ganhou muito e a gente teve uma massa de participação dos associados bem interessante, tanto no online quanto no presencial, e acho que a cidade ganha como um todo. Eu acho que a gente deu a gente deixa um legado, a forma de se ver e de se construir esse pleito é algo que vai ficar marcado na história da entidade e principalmente para as pessoas que aqui escolheram ou vivem ou nasceram em Florianópolis. Muito legal. E com certeza, né, essa parceria, ela trouxe muitos frutos pra gente, né? A gente tem aí o Emanuel como um parceiro da CIF também principalmente nessa questão política, e a opinião dele e esse compartilhamento fez toda a diferença também. E a gente foi um pouquinho disruptivo, digamos assim, fazer um painel ao vivo, né? Transmissão ao vivo. Então, isso também foi muito legal, vem mostrando muito da essência da nossa gestão. E num horário nobre, né? Porque a gente fez às 6 da tarde, a partir das 6 da tarde é o horário que tá todo mundo se deslocando na cidade, ouvindo rádio, trânsito. E isso acho que também foi um ponto muito importante. A escolha do horário foi assertivo. E os feedbacks foram muito legais, muito positivos. E indo assim um pouquinho para uma segunda fase, digamos assim, onde a gente recebeu os candidatos, né? O total foram 16 vereadores, né? E 3 candidatos a prefeito. Queria que tu falasse um pouquinho da construção, como é que a gente fez essa seleção, entre aspas, dos candidatos. Acho que essa seleção ela começou há um ano atrás, como tu bem comentou, dessa preparação para o pleito político, né? Talvez poucas pessoas saibam, mas na CIF a gente tem uma área institucional em que a gente faz o levantamento e o acompanhamento de quem efetivamente está no cargo. Então, há um ano atrás, a gente começou a trabalhar no Legislativo Municipal, entendendo quais eram as pautas defendidas individualmente, quais eram os projetos de lei,
se o vereador ele votava de acordo com a sua convicção ou com aquilo que ele tinha defendido na pré-campanha. Então, de alguma maneira, nós começamos a criar esse acompanhamento, um painel efetivamente, um observatório, para que nós tivéssemos conhecimento dos passos de quem estava eleito. Então, preparando esse processo seletivo, assim digamos, porque com uma pauta que a gente tem um tempo limite, a gente precisava qualificar os debates e trazer as pessoas efetivamente que tivessem acompanhado os nossos pleitos, que tinham aderência ao nosso termo de proposições para a cidade e também preenchesse alguns requisitos necessários para poder alcançar essa ida para falar para uma audiência que é tão qualificada e que está lá analisando o perfil daquele candidato, né? Isso foi feito tanto para os vereadores como para os candidatos a prefeito. Todos tiveram a oportunidade de se inscrever, é um edital, e ali havia critérios de seleção para efetivamente a gente poder conseguir preencher a nossa agenda, né? Que vai resultar numa carta, né? De uma carta final, né? Um documento final com todas também esses É uma série de conjuntos que culmina com esse planejamento anterior, que passa pelo painel que nós construímos em conjunto e que o Emanuel liderou de forma brilhante e que chega ao final efetivamente com a carta propositiva para aqueles que assinaram conosco e que estarão eleitos a partir de 25. E efetivamente o Fabiano trouxe um ponto muito importante, que não é simplesmente a cobrança, mas em quais daqueles pontos nós, como sociedade civil organizada, como entidade, nós vamos ajudar a construir para que aquela pauta, para que aquela agenda aconteça. Tem muitas dessas agendas que passam efetivamente por um trabalho em conjunto. E aí é muito importante que o candidato eleito tenha a predisposição para que as portas estejam abertas e a gente construa em conjunto. E nos mandatos atuais a gente já viu o quanto a CIF pode estar envolvida, né, em projetos, né, como exemplo o retrofit, né, teve o plano diretor. Né, então a gente já teve o envolvimento em projetos. O plano diretor foi a pauta mais importante da cidade nos últimos 10 anos. E o fato da sociedade organizada, a sociedade civil, como foi o caso da CIF, né, que teve presente. Inclusive, nós estivemos também lá na Câmara de Vereadores, né, transmitindo a todo momento e tal. Isso foi fundamental para o futuro de Florianópolis, porque só o fato de ter aprovado o plano diretor já propiciou que muitas ruas irregulares em Florianópolis pudessem ser legalizadas, as pessoas que vivem ali, que não podem mais ser tiradas, possam receber ligação de água, ligação de luz, e só valeu disso já o plano diretor, que ficou com algumas amarras abertas justamente para qualificar cada vez mais a lei, como foi o caso agora do retrofit, né, que passou na Câmara de Vereadores com apoio também das entidades, como foi o caso da CIF, para reutilização de prédios abandonados. Tinha um levantamento só no centro de Florianópolis, 98, quase 100 prédios fechados que poderiam ser usados para um comércio, ou para moradia, ou para uma empresa, enfim. E eu acho que isso foi um ponto muito importante. Você vê que não é só a questão da pauta política na eleição, né? Mas a forma de acompanhar essas pautas aí, como vocês também acompanharam, foi fundamental. E a gente também estava lá acompanhando, porque realmente para o futuro da cidade vai fazer uma diferença grande. Eu acho que mostra o quanto a gente pode, né, quanto uma organização, estar envolvida e à frente dessas pautas, né? E principalmente o nosso principal objetivo de ser a entidade representativa do empresário, né? Tudo que a gente falou aqui hoje é em benefício da classe que a gente representa, né? É um benefício que a gente entrega para a classe empresarial, mas Fabiano trouxe uma fala importante também, que é o reflexo de entrega disso para a sociedade, porque se a classe empresarial vai bem, a economia vai bem, o cara está contratando, enfim, todo o ciclo econômico vai girar e a cidade vai ganhar com isso, com mais recolhimento de impostos, com pessoas empregadas, enfim, com todo esse ciclo, né? A CIF vai... Em 2025, no ano que vem, a gente faz 110 anos. Então, é uma entidade que ela tem, dentro do seu DNA, uma contribuição muito grande para a cidade, né? A primeira agência bancária da cidade foi realizada e trazida para cá pelos empresários da época, porque entenderam que precisava de uma instituição para o fomento da economia. Dentre outras grandes obras, né? Legal, né? É algo muito, muito grande, assim, importante, e que nos traz esse ônus e bônus, né? De estar à frente de uma entidade que é tão importante para a cidade. E prova também que a gente tem que se envolver, sim, com esses assuntos, né? No estado, a gente vê algumas associações que pouco se envolvem com o tema político, né? E aqui em Floripa isso é muito forte, aqui na nossa região, né? Na Grande Florianópolis, eu vejo as entidades mais envolvidas com o assunto, tomando frente, defendendo os seus
as suas intenções, né? Então, isso tem um reflexo muito legal também, né? E é muito interessante porque, num primeiro momento, quando a gente divulga uma agenda política, né? É natural que cause no empresariado, no nosso associado, um certo ponto de interrogação do que vai ser levado em consideração ali, do que vai ser tratado, né? E o feedback que a gente tem posterior, isso é muito legal, né? Porque quando a gente tem uma cidade melhor em aspectos de segurança, mobilidade e tantos outros, o empresário ganha muito com isso, né? Cada região se beneficia muito disso. Então, acho que esse legado e esse propósito nosso de deixar as portas da entidade sempre aberta, seja qual for, né, o nosso futuro prefeito, a nossa Câmara de Vereadores, como ela for constituída, eles podem usar da CIF para construir. A gente sempre deixou isso muito claro e muito aberto a eles, que o nosso papel como entidade e como a representatividade que a gente tem é fazer essa construção junto com eles, né? Importante falar que a gente teve em todos os encontros a casa cheia, né? Então, não é um assunto que, eu não quero mais me envolver, né? Pelo contrário. Política todo mundo gosta, né? Exato, exato. Entre aspas, Todo mundo quer ir né? lá Às ver, vezes tem acompanhar e discutir junto. E posso usar da palavra? Todo mundo gosta disso, impressionante. Mas um ponto importante que eu acho que a gente esqueceu de citar, e aí conduzido pelo Emanuel de forma brilhante, foi a questão dos técnicos, da tecnicidade que nós tivemos nos nossos encontros lá, porque tu sai do campo do achismo e talvez esse seja um dos grandes fatores que tenha brilhado os olhos da audiência, das pessoas que nos acompanham. Porque não é da cabeça do presidente, não é da cabeça do jornalista. São várias mentes pensantes e pessoas que conhecem o assunto. Eu acho que seria muito interessante, mano, se tu pudesse falar um pouco disso, porque o feedback que eu recebi de muito da classe empresarial foi nesse sentido. Cara, parabéns pela forma como vocês construíram, porque vocês conseguiram dar voz, conseguiram trazer pautas importantes, mas acima de tudo com pessoas que pensavam e eram técnicos sobre aquele assunto. Eu me lembro que a gente teve praticamente todas as áreas que a gente discutiu pessoas ligadas a essas áreas de forma técnica, no caso da educação, no caso da segurança, né, da cidade. A gente recebeu lá o comandante do 4º Batalhão, o secretário de Segurança Municipal, que são pessoas absolutamente técnicas dessa área, como o caso do secretário de Segurança, por exemplo, o Coronel Araújo, que participou de um dos nossos painéis. Ele é talvez a pessoa mais técnica em segurança hoje em Florianópolis, pelo legado que ele tem profissional. Foi comandante do 4º Batalhão, comandante-geral da Polícia Militar, secretário de Segurança, enfim. Então ele é uma pessoa que sabe do que está falando. Eu acho que isso foi um diferencial. Quando a gente traz pessoas que sabem do que estão falando, a gente caminha no sentido certo. Teve um dos convidados também, que a gente tratou do tema da saúde, né? Que falou da necessidade que a gente tem de um compartilhamento de informações. Quer dizer, que se a pessoa às vezes vai num hospital particular e de repente precisa ser atendida num público, quer dizer, você não tem um prontuário compartilhado. E isso é um ponto que precisa avançar, que precisa estar na pauta dos governantes para 2025, 26, 27, 28, para que eles estejam, de repente, construindo uma solução nesse aspecto. E entre as pautas também que foram um pouco mais densas, né? Também teve pautas mais difíceis, né? Porque a só pauta fácil não tem muito sentido, né? Mas teve pautas intensas da cidade, como foi o caso, por exemplo, da balneabilidade, que a gente tratou ali, né? Que estraga a nossa galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, se as praias estão impróprias, a gente tem problemas para o comércio lá na ponta, para o empresário, para o turista que fica doente. Então, a gente, quando tratou desse tema, trouxe pessoas também ligadas a essa área. Tinha gente ali da Casan, tinha gente do... Eu não me lembro quem mais estava, mas também tinha pessoas da CIF que trabalham, né, diretamente esse tema, enfim. E como foi importante surgir dali soluções, né, para essas áreas. E principalmente essa foi a máxima que a gente utilizou. Buscar soluções. Qual que é a proposta? Acho que essa foi a pergunta principal que a gente fez ali para todos que passaram. Porque ir lá, falar, não adianta. A gente precisa apontar propostas. Porque se a gente só critica, a gente destrói. Mas a proposta ajuda a construir. É verdade. Muito legal. Acho que a gente já está encerrando aqui o nosso papo, né? Gostaria de deixar aberto aqui para as considerações finais com uma indagação. E o que será daqui para frente? Qual que continua sendo o compromisso da CIF, né? E o compromisso também do Emanuel, enquanto um comunicador desta área. Mas o que vem, né? O que nos espera daqui para frente quanto instituição e também quanto comunicador, né? Formador de opinião. Como instituição é fazer valer justamente as propostas que nós apresentamos, acompanhar
informar, como o Fabiano disse, que nós estamos à disposição para poder contribuir, entender quais são as pautas em que efetivamente a gente vai contribuir, como a gente vai contribuir, parcerizando realmente com o poder público. E em cima disso, eu tenho repetido muito assim, que a gente precisa participar do pleito. Não adianta a gente entender que a gente vai eleger um cara e ele vai resolver o mundo. Então, uma entidade como a CIF, ela precisa participar. A gente entende que tem as portas abertas para que isso aconteça e construímos um documento técnico, como o Emanuel acabou de falar, com propostas importantes para as cidades e que precisam ser implementadas. Então, a gente vai acompanhar, contribuir. Se não for feito, a gente cobra um pouco. Não, é muito legal porque, assim, né, até os nossos associados, quem não teve a oportunidade de estar presente nesses debates, o nível foi alto de quantidade de perguntas, né, da qualificação das perguntas. Então, assim, literalmente, se o propósito era tirar o candidato da zona de conforto, né, eu acho que a gente foi muito assertivo nisso. Acho que a gente representou de forma muito positiva o nosso associado e a população de Florianópolis. E aí eu acho que esse convite tem que ser reforçado, né, que é um pleito que ele tem continuidade agora com as pessoas eleitas, né, os candidatos eleitos, e que agora o nosso papel como entidade é cobrar, é acompanhar, é prestar a conta desse pré-pleito que a gente fez. Lembrei de um dado importante, das 53 proposições que nós fizemos em 2020, 43 foram implementadas. Exato. Então, de alguma maneira... bastante. É bastante. De alguma maneira... Bastante. E que foi, né, uma devolutiva, né? Exatamente. Dessa proposição, né? De a gente fazer essa provocação, acompanhar esses 4 anos e depois trazer o candidato, né? Trazer o prefeito para a mesa e dizer, agora você apresenta o que você fez aqui e mostra para a nossa sociedade, mostra para o nosso associado. Então, o convite é que cada vez mais, né, o nosso associado esteja enganjado, porque a política, ela acaba resolvendo tudo em uma cidade, né? Ou não resolvendo, né? Então, se aproxime disso, gostando ou não de política, ela está em todos os dias, em todos os lugares que estamos, né? Então, é bom que perguntas duras sejam feitas, Boa. que além de tirar o cara da zona de conforto, ele fica um pouco mais esperto, né? Para as próximas. Claro. Porque quando eu faço perguntas duras para alguns entrevistados, e tem gente que sabe que eu faço perguntas, às vezes, muito duras ali e tal, né? Na antessala do estúdio, na Pan News, o cara já fica assim andando de um lado para o outro, muito nervoso, né? Mas aqui a gente tem procurado, basicamente, e inclusive é importante isso, também dar a vez para o candidato, para ele falar das propostas dele, não só fazer, às vezes, questionamentos, que isso eu já faço rotineiramente, mas que ele também explique e, às vezes, tem uma proposta bacana ali e, de repente, potencializar ela é importante. E a gente tem feito isso de maneira geral, né, com o nosso trabalho aqui durante essas eleições. Estava contando aqui que a gente fez todo um trabalho, né, não só com Floripa, mas com outras cidades aqui da Grande Florianópolis também, mais 3 cidades, Palhoça, São José e Biguaçu. Eu estou fazendo entrevistas com candidatos do dia 28 de agosto até 4 de outubro, então só tem candidato falando, né, no horário que eu apresento no Jogo do Poder aqui na Pan News, justamente para dar a vez para eles, né? Porque é importante que também essas propostas, que as pessoas conheçam quem são os candidatos. Às vezes tem a pergunta normal sobre o plano de governo, mas às vezes tem o pega-ratão ali, óbvio, faz parte do processo, às vezes também tem que dar uma apertada no candidato, mas todos os candidatos até aqui são candidatos de alto nível, assim, de propostas. Eu tenho notado, não só em Floripa, mas nas demais cidades também. E em Florianópolis, diretamente, que é o que nos interessa, me parece que uma parte dos candidatos é bem comprometida com o desenvolvimento. Não digo que todos, porque eu não consigo enxergar em todos esse comprometimento, mas uma parte ali, de pelo menos 2 ou 3, a gente vê que eles têm esse comprometimento, 3 de 10, estamos falando, né? O que é um pouco preocupante. Exato. Né, nesse aspecto. Mas pelo menos 3 são muito preocupados com o desenvolvimento, querem implementar pautas a favor da cidade, pretendem ajudar a desburocratizar a máquina pública, fazer com que a máquina fique mais leve, mais acessível, porque não adianta eu ter empresa, eu também sou empresário, né? Não adianta eu ter minha empresa e eu precisar de alguma coisa do poder público e ser difícil. E isso foi uma coisa que foi falada nos nossos painéis, né? Da dificuldade de conseguir, às vezes, uma informação, ir no lugar certo, vai no lugar, não é nesse lugar, e isso precisa melhorar.
E esse é um pedido que a gente tem que fazer diretamente para todos os candidatos que estão aqui na eleição esse ano em Florianópolis. Se são só 3 comprometidos com o desenvolvimento, pode até ser, mas os 10 precisam estar comprometidos que a máquina pública seja mais facilitada para o cidadão, para o empresário, enfim, que as coisas sejam mais rápidas a fim de impulsionar a cidade, porque senão a gente vai ficar, às vezes, correndo atrás do rabo nem cachorrinho, né? Então a gente tem que avançar nesse aspecto e me parece que esse tem que ser o compromisso principal do próximo prefeito ou prefeita de Florianópolis. Muito ótimo. O papo foi muito legal, né? Já agradeço aqui a presença de vocês. Foi muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto que principalmente precisa de informação, né? E o Emanuel acabou de falar muito disso, né? O quanto as pessoas estão se informando mais. Então, se você, que é nosso associado, nosso ouvinte, não acompanhou toda a nossa pauta política, ela está disponível na acif.org.br e também nas nossas redes sociais. Eu sou a Priscila Bonato, fui host desse podcast e estou como diretora de marketing da CIF.